Olá, você é nosso convidado para acompanhar agora uma conversa sobre a atuação da FUNAI na demarcação de terras indígenas. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia, que recentemente foi ao plenário, fez um discurso sobre a situação de 5 municípios no estado que ela representa, o Rio Grande do Sul, onde demarcações de terras indígenas estão tirando agricultores que trabalham nessas terras há muitos anos. Segundo a senhora, até tem famílias que há mais de 100 anos já estão estabelecidas ali, não é isso, senadora? É verdade, Tânia. Agradeço a oportunidade. Esse é um tema extremamente sério, grave até na hora que você tiver uma vítima. Por enquanto, a confrontação e o conflito provocado pela demarcação das terras indígenas tem suscitado apenas perdas e prejuízos e, digamos, depressão de muitas pequenas famílias, de agricultores, porque toda essa região é formada de pequenas propriedades rurais. Como você disse, ali estão imigrantes de origem italiana, de origem polonesa, de origem alemã, que têm titulação, a maior parte das áreas são tituladas adequadamente, em cartório, tudo correto, e intempestivamente foram feitas demarcações pela FUNAI. Nós reconhecemos, eu como cidadã, o direito das terras pertencentes aos indígenas, desde que haja não apenas, como faz a FUNAI hoje, uma indenização aos proprietários que estão na terra, das benfeitorias, mas sobre o preço da terra nua, que hoje não há indenização sobre a terra nua, só sobre as benfeitorias. Você sabe que o valor principal está na terra nua. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui no Congresso, já existem algumas iniciativas nessa área, para você, digamos, corrigir essa injustiça com essas pessoas que fizeram a vida ali naquela propriedade. Ou seja, a terra só para entender, a titularidade da terra, ela perde o efeito com uma decisão da FUNAI? Ela é menor do que uma decisão da FUNAI? Menor do que uma decisão da FUNAI, porque é uma questão constitucional. Então, a Constituição, ela sobrepõe as leis menores. Quando né? a gente trata de um grupo da nossa sociedade civil, como o agricultor familiar, que historicamente enfrenta tantas dificuldades, o governo também não dá nenhum respaldo? Essas pessoas são despejadas das suas terras sem nenhum tipo de apoio? Aí é que está o problema, Tânia. Você levanta com muita propriedade. Primeiro, numa demarcação, primeiro, a forma como a FUNAI faz isso. Eu acho que poderia fazer de uma outra maneira, em se tratando de agricultores, como eu disse, que têm titulação, são pequenos agricultores dessas famílias de origem italiana ou alemã, que estão lá no Rio Grande do Sul, nessa parte no norte do estado do Rio Grande do Sul, que pega os municípios de Erechim, de Erebango e de Getúlio Vargas. Só no município de Getúlio Vargas, ali pega 16% da área do município. É muito. Para uma reserva que era para alocar 63 indígenas, 63. Tiraram 233 famílias que estavam ali ocupando essa área da reserva de Mato Preto, que é o nome dessa reserva, nesse enclave de 3 municípios dessa região. Depois da área que a FUNAI imaginou botar 240 hectares, ela de uma hora para outra ampliou para 4 mil hectares. Então, primeiro esse critério, como passa de 240 hectares para 4 mil hectares? Esse é um outro. A outra coisa é a forma, eu diria assim, agressiva do ponto de vista da chegada. Como é que chega a pessoa da FUNAI? Numa pequena propriedade, durante o dia, vem um policial da Polícia Federal, armado, fortemente armado, e entra na propriedade e diz: o senhor é o senhor fulano de tal, o senhor mora aqui? Pois não, aqui estamos chegando com a FUNAI para vistorar a sua terra. Quem está enxergando de fora não sabe se ali está a FUNAI, quem está ali só enxerga um carro da Polícia Federal. E o que é a Polícia Federal? É crime, é alguma coisa... E é crime pesado. É uma crime pesado, ou é droga, ou é... fronteira, ou é droga, ou é arma. Então você vê que imagem que fica para as pessoas que não sabem, até que a pessoa vai explicar o que acontece. Outra coisa, né, senadora, num estado de fronteira mais do que nunca, se a gente quer combater o narcotráfico, o trabalho tem que ser um valor, não é mesmo? Evidente. Então, as pessoas já ficam assim, traumatizadas, e aí, depois de feita a demarcação, existem todos esses procedimentos. Felizmente, nesse caso do Mato Preto, um procurador do Estado, chamado Dr. Rodinei Candeias, eu digo assim, esse é um servidor público exemplar, porque ele está caminhando no estrito caminho da lei. Então, ele encontrou vários ferimentos ao direito administrativo.
e algumas agressões à Constituição, à própria Constituição. Ora, se tem vícios nesse processo de demarcação, é preciso denunciá-lo, é preciso que o Estado proteja o ente. Por outro lado, falta também um poder moderador, um administrador de conflitos, um mediador de conflitos nessa disputa. Essa é uma situação tensa. Não existe ninguém, porque a FUNAI protege os índios e está acabado. E o pequeno agricultor, quem? Ele está sem pai nem mãe. Quando há demarcação, ele, para fazer a defesa, ele tem que constituir um advogado. E ele não tem dinheiro. É de subsistência a agricultura dele, de subsistência, é custo. E aí ele tem que se juntar, os prazos correm, são processos muito complexos. Então, o que nós pedimos lá, porque o Ministério da Justiça, que está acima da FUNAI, seja o poder moderador, o mediador nessas disputas, para evitar um banho de sangue. Então, porque essa é a forma que eu acho que num regime democrático nós temos que caminhar, respeitando o direito dos indígenas e também dos pequenos agricultores, porque essa é uma questão social, mais do que a questão da segurança, é uma questão social, para onde eles vão? Se eles não tiverem uma indenização sobre o valor da terra nua, que hoje eles não têm nenhum valor, apenas a indenização sobre as benfeitorias, para onde eles vão? O que eles vão fazer? Vão para os centros das cidades, para o centro do município, para um êxodo rural, e não se sabe qual vai ser o futuro dessas pessoas. Senadora, o que o Congresso Nacional pode fazer? A primeira coisa, Tânia, é uma boa pergunta, a primeira coisa é... É o que a senhora já fez. Chamar o Ministério da Justiça para ajudar a intermediar. Tenho até aqui, eu fiz primeiro, tentei, o ministro lá, a assessoria não tinha, e aí depois eu fiz uma crítica ao ministro. Ele foi extremamente pronto e me convidou para ir lá para me receber para tratar do assunto. Aí me dedicou 1 hora, discutimos, levei o procurador, esse doutor Rudinei Candeias, o próprio ministro se surpreendeu com a qualificação profissional desse servidor público do meu estado do Rio Grande do Sul nesta matéria. Ele cuidou do Mato Preto, dessa reserva. Mas tem outras duas áreas, que é nos municípios de Sananduva e também de Mato Castelhano. Então, que está em discussão, inclusive o juiz de direito deu uma suspensão dessa demarcação. E agora fomos atendidos, o Ministério foi extremamente, digamos, pronto na marcação da audiência e de tratar do tema. E aqui no Senado, o que nós temos que fazer? É buscar o que já existe de iniciativas para não demorar muito, ou então preparar, junto com o apoio do Ministério da Justiça, de criar um projeto para fazer a indenização da parte da chamada terra nua, que é o valor da terra intrínseco no caso de uma indenização, de uma demarcação, porque essa realmente, se a Constituição determina, tem que obedecer. Tentar suavizar um pouco o drama do agricultor. Do pequeno agricultor. Que também vamos dizer assim, é um segmento da nossa sociedade talvez tão frágil quanto a população indígena. Até porque você vê hoje, quando você discute essa questão indígena, é um pouco contraditório. Primeiro, as notícias, né, de contratos com empresas estrangeiras na Amazônia, você pode estar havendo contratos que não são corretos para biopirataria, né, que é uma coisa grave, biodiversidade. Você vê também a denúncia de que os índios estão consumindo drogas e álcool porque estão sem perspectivas de trabalho. Ora, mas quando você faz uma reserva como a Raposa Serra do Sol, com aquela quantia de terra, a ideia que se tem, pelo menos da zona urbana, é que o índio vá conviver na sua comunidade. E não se integrar a nossa. E não se, digamos, aculturar como os brancos, com os vícios dos brancos, com todos os problemas decorrentes desse aculturamento. Então, aí é que está a FUNAI, eu acho que deveria fazer um trabalho de uma inclusão do indígena a essa sua realidade, mantendo nessa realidade e sobrevivendo dentro desse conceito de preservação do ambiente e também da sua própria cultura. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Tânia. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento, conversando com a senadora Ana Amélia. Falávamos da atuação da FUNAI na questão de demarcação de terras indígenas. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita ou www.senado.gov.br/TV.